Perdão pelo atraso, agora é a sua vez, então eu gostaria de apresentá-la em português e depois você vai mostrar o vídeo gravado e no final do painel faremos uma sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado por estar aqui, é um prazer tê-la aqui conosco participando desse painel. Bem, Ayla Hobb is specialist in the chain of offshore wind energy industry, and she'll bring elements about this market in the United Kingdom, especially in the perspective of productive chain. So all the suppliers, the services, equipments that compose this chain of offshore wind energy, it's the main market in the world, the United Kingdom, and she will talk about that. Ayla, muito obrigada por terem me convidado. Eu espero ansiosamente pela parte de perguntas e respostas. Alguns dos slides vão mostrar imagens parecidas com o que vocês já viram nas apresentações anteriores. E eu vou falar mais sobre as oportunidades da energia eólica offshore. E realmente os ganhos serão imensos. Espero que gostem da apresentação, porque eu não consigo, não gosto muito da minha voz gravada. É isso, mas aproveitem. In the last presentation, it was a little difficult to hear. If you can please adjust sometimes the audio for the next presentation. Meu nome é Ayla Robb e eu tenho uma empresa chamada EC20 da Escócia, no Reino Unido, e é energia eólica offshore. Trabalhamos com o setor público, os governos, para maximizar os benefícios das suas economias com energia eólica offshore. Trabalhamos também com empresas em como lidar com a cadeia de suprimentos e com empresas de todo o porte para participarem desse mercado e diversificarem o seu portfólio. É uma grande oportunidade e nós estamos incentivando as empresas a aproveitarem dessa nova energia. Então, hoje eu vou apresentar para vocês as oportunidades deste setor. É uma enorme oportunidade, são muitas oportunidades no Brasil. Eu vou falar sobre as oportunidades, os desafios e a evolução da energia eólica offshore. No primeiro slide, vocês podem ver a fundação que é utilizada. Existe a fundação fixa e também flutuante. E essa é só uma parte da evolução desse setor, mas depende muito do tipo de leito oceânico que você tem, né, e o tipo de alicerce ou fundação que você vai utilizar. Mas, claro, junto com as oportunidades sempre temos desafios, mas eu acredito que as oportunidades são muito maiores do que os desafios. As oportunidades incluem todos os empregos que serão criados e novos empregos. E também os benefícios econômicos de maior investimentos e maiores gastos nessa nova tecnologia. E também energia verde sustentável para diminuir as emissões de carbono. São simplesmente alguns dos benefícios. Para falar sobre a escala da oportunidade, mas na verdade é enorme. No Reino Unido, nos parques eólicos são em nosso litoral por causa das nossas águas mais rasas, menos profundas. Mas agora estamos cada vez procurando localizações mais afastadas do litoral. Então, nos próximos anos, estamos falando de locais enormes e que vão ser competitivos com o onshore, porque quanto mais você se distancia do litoral, da costa, os ventos são mais fortes. Então, embora é um pouco mais caro construir essas estruturas flutuantes, mas você tem ventos mais fortes. Tem muitos usos, né? E a gente precisa saber colaborar, ter boas relações com todos que trabalham nesse sentido. A primeira turbina no Reino Unido foi instalada em dezembro de 2020. Em julho de 2021, 52 locais já em operações. 8 estão em obras, mas
3 assegurados pelo governo, e no pipeline são 60 novos locais no litoral da Inglaterra e também no litoral da Escócia. Agora, 52 locais operacionais são enormes, alguns são pequenos também. 3 ou 4 turbinas pequenininhas. No Brasil, os números são bem maiores. Vocês têm terawatts de possibilidade. Eu tentei pensar numa ideia de orçamento para um parque eólico, 2,5 bilhões de libras ou 18,3 bilhões de reais para construir um parque eólico. Eu não acho que esse número está preciso, porque os parques eólicos estão aumentando de tamanho, 3 ou 4 bilhões de libras ou bilhões de reais brasileiros para construir. Agora, muitos desses projetos estão no pipeline, estão sendo construídos ou pensados para o Brasil e a indústria brasileira. E nem todos estão sendo pensados ou construídos num curto espaço de tempo. Ou seja, tem que ser um pipeline bem comprido para que todas as empresas possam aproveitar. Então, como podemos ver, os números são grandes na energia eólica offshore. No Brasil, maior ainda, essas oportunidades também são os desafios. Em termos de tamanho, você precisa de mais espaço para a montagem das turbinas. Então, precisamos de um calado maior no porto, mais espaço no porto. Você precisa de um local específico, maquinários específicos. Com tudo isso, embarcações maiores que transportam esses equipamentos que são mais pesados. E são poucas dessas embarcações disponíveis no mundo. Então você tem que contratar essas embarcações com anos de antecedência. Então, na verdade, existem vários métodos também de instalação. O tamanho das turbinas está aumentando. Então, as fábricas das pás, talvez vocês tenham fábricas de pás atualmente. Será que podem fabricar pás para turbinas offshore? De 9, 10 megawatts, mas à medida que essas turbinas vão aumentando de tamanho, as pás também aumentam. Então, será que a gente tem essa capacidade produtiva ou precisamos de investidores que vão construir essas pás maiores? E daí tem vendas e todo o kit. E as tarifas também estão aumentando. Então, será que a gente consegue aumentar a escala para agora trabalhar no mundo offshore? Tem muitas oportunidades e investimentos. E daí, claro, o tipo de alicerce ou fundação, qual será melhor para o seu local? E muitas peças e componentes, não é só uma torre ou uma turbina, você precisa de escadas, tem todo um aço secundário e também os trabalhadores especializados, a mão de obra especializada. Você precisa ter uma mão de obra especializada suficiente para cobrir essa demanda. E pensando no horizonte de tempo, será que as empreiteiras vão utilizar a supply chain existente? Porque você não tem tempo para treinar novos provedores. Então, nós temos que ter o tempo suficiente para capacitar e treinar as pessoas. Porque se você treina antes do que você precisar, você pode perder essa mão de obra. Então, você tem que ter a quantidade certa de pessoas sendo capacitadas na hora certa. Mas também, empreiteiras e outras empresas vejam um risco de utilizar novos fornecedores. Então, um novo fornecedor que trabalha com petróleo e gás, será que agora pode trabalhar com energia eólica offshore? Tem muitos riscos, mas também oportunidades. Para alguém que já trabalhou com offshore em outros lugares, você pode fazer parcerias para saber o know-how desses players. E isso pode ser importante no seu sucesso. Agora, esse mercado é enorme, está crescendo no mundo todo, com novas metas para reduzir a nossa pegada de carbono e diminuição das emissões. Agora, com a conferência COP26 em Glasgow, outros países têm as mesmas metas. E nós acreditamos que a energia eólica offshore vai aumentar. Já está aumentando em termos do tamanho, da capacidade, 200 megawatts no início, agora 1,5 ou mais gigawatts.
de parques eólicos. E, ao mesmo tempo, o tamanho das turbinas está aumentando de 2 megawatts em 2000 até 15 megawatts que serão instalados até 2025. Ou seja, enquanto o tamanho do parque eólico está aumentando, mas as estruturas também, como os aerogeradores. Aqui nós podemos ver nessa imagem que mostra como o tamanho que você precisa no porto, o tamanho de uma embarcação que você precisa para embarcar apenas uma pá. Né? E não apenas o transporte de uma pá, você tem que transportar várias pás na mesma embarcação. Agora, oportunidades da cadeia de suprimentos. São muitas oportunidades. No Reino Unido, estamos ajudando as empresas a transicionarem para o mundo offshore. Existem muitas sinergias também da indústria de petróleo e gás, e muitas empresas podem transicionar, agora outras precisam se adaptar e mudar o que elas estão fazendo. Algumas empresas podem transicionar até sem perceber, porque os seus clientes agora estão assumindo essa nova posição. O que antigamente era para petróleo e gás, agora é para um parque eólico offshore. E essas empresas terão sorte. Agora, também a parte digital, né, com sensores e monitoramento, o setor está se automatizando. Se você tem um produto, ou se existe um produto para reduzir custos, para aumentar a segurança e a fidedignidade, isso vai ser interessante para o setor. Agora, só para vocês terem uma ideia do horizonte de tempo. Isso é importante para saber se você só vai se envolver na parte de operações e manutenção. Mas se você for engenheiro ou outra empresa, a seleção do local e os projetos começam logo no início. E quem que a gente precisa contatar logo no começo? Um projeto onde eu trabalhei, eles estavam selecionando o local 4 anos antes do leilão. E podem até não ter sucesso no leilão. Então, na verdade, é um jogo muito comprido, né, muito longo. Mas depois da construção do seu parque eólico, a quantidade de tempo para entrar em operações, isso também pode se estender. E essa é uma outra oportunidade para a cadeia de suprimentos. Né? Querem, na verdade, um parque eólico muito eficiente que vai estar em operações durante muitos e muitos anos. E as oportunidades, mais uma vez, de fazer parte da cadeia de suprimentos, essa tabela nos dará uma ideia onde você pode se encontrar nesse jogo. Por exemplo, se você tem uma peça para um aerogerador, isso pode ser interessante para você como fornecedor. Mas talvez você vai ter que reprojetar as suas peças para lidar com as novas caixas de engrenagem, por exemplo. Mas se você tem um produto inovador, ou quem sabe um serviço inovador, talvez seja mais fácil penetrar esse mercado. Só como lembrete, a cadeia de suprimentos está dividida em camadas. Quem faz o desenvolvimento lá em cima, e também os grandes players de petróleo e gás estão participando. Então, nós temos a parte de desenvolvimento e depois os fornecedores de aerogeradores, toda a parte de engenharia. Então, Vanord, CV7, e daí a segunda camada são aqueles que fornecem cabos, a fundação, o alicerce, o terceiro nível, até lá, os fornecedores do aço secundário, das estruturas secundárias. E é muito interessante você entender onde você se encaixa nessa cadeia de suprimentos. Né? Todo mundo quer falar com a parte de desenvolvimento, mas a parte de desenvolvimento é apenas uma parte disso. Então você tem que saber quem é o seu cliente. E também, muitas vezes, queremos que todos saibam quais são os nossos produtos e serviços para poder especificar os nossos produtos ou serviços. E como eu já falei anteriormente, inovação é chave nesse mercado. As turbinas em si estão aumentando em termos do seu tamanho, nova tecnologia, trabalhando em águas mais profundas e reduzindo o custo da sua construção. Mas também, além da turbina, existe armazenamento de energia, armazenar na turbina, ou você leva a energia até onshore. Hidrogênio verde, que vocês vão ouvir muito, talvez vocês já ouviram muito falar, né? Hidrogênio verde é uma enorme oportunidade nesse sentido. E potencialmente como um fator de armazenamento e também como fonte de combustível. Métodos de instalação, como eu já mencionei, estão também mudando. Como as turbinas estão ficando tão grandes e as embarcações que são necessárias para o transporte e a instalação são poucas que existem no mundo, todos estão vendo
o melhor método para instalar esses enormes produtos. ROVs que já são utilizados, são veículos operacionais, mas isso vai aumentar cada vez mais. Se os humanos não tiverem que ir fazer manutenção offshore, aí é mais seguro e mais barato. E também inteligência artificial. E, claro, toda a parte de dados, né, o gênio digital, para você tentar prever tudo o que pode acontecer para que não hajam falhas. Você consegue prever uma falha antes que ela aconteça. Assim, você está sempre gerando potência. Porque se o seu aerogerador para, você vai ter prejuízos, você vai perder dinheiro. E nós não queremos que isso aconteça. Então, o setor offshore é relativamente novo, mas está mudando a cada dia que passa. Está aumentando cada vez mais no mundo todo. Mas a escala do mercado no Brasil vai ser significativa. Ou seja, são muitas oportunidades para as empresas brasileiras. E as pessoas vão se interessar. E a cadeia de suprimentos também vai se interessar. E todos querem equilibrar em colaborar com aqueles que já têm experiência e também inovar, né? Fazer as coisas diferentes. E isso também, potencialmente, vai ser ditado pelo setor privado, né? Pelo governo. Se realmente é interessante contratar localmente ou no nível internacional. Muito obrigado pela sua atenção. Estou aqui para responder as suas perguntas. Thank you, Ayla. How valuable was your presentation? Because we are in this moment trying to create an important cluster of renewable energy. É um importante cluster de energia renovável no estado do Ceará. E a sua apresentação nos deu realmente percepções muito interessantes.